Olá pessoas, tudo belezinha? Bom, nesse vídeo a gente vai falar então sobre um assunto que tá rolando aí nos últimos meses, acho que acredito até no último ano inteiro, né? Que é sobre Design Systems, né? O que são, onde vivem, o que comem, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo agora para tirar todas as suas dúvidas. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui então porque eu conversei com um programador front-end num evento que eu fui e ele me perguntou assim, tá, mas qual que é a diferença de um design system para uma library, por exemplo, dessas bibliotecas prontas de componentes que tem na web, tá? Essa foi a pergunta que ele me fez. E aí eu respondi para ele assim, olha, a diferença é que num design system, o designer, no caso, o time de design, né, que desenhou essa interface, ele determina então o comportamento desses componentes visuais, ele determina como devem ser usados esses componentes visuais e esses conjuntos de componentes visuais que individualmente fazem uma coisa e juntos viram outras coisas e assim por diante. Todas essas regras, então, são definidas no Design System, que é diferente de você ter só a biblioteca lá e você, como programador, vai lá, pega um componente e faz o que quiser. Beleza, então essa foi a pergunta que me fizeram do lado dos programadores, digamos assim. E aí, um dia, outro dia, em outra oportunidade, eu estava lá num meetup e um designer conversando comigo sobre Design Systems também, e aí ele falou assim, mas eu não entendo por que chama Design Systems, sendo que já existe desde muito tempo essa questão do designer fazer os componentes de uma interface, seja de um site, seja de um sistema e tal, e deixar lá tudo pronto, documentadinho. Beleza, onde que tá o ruído aqui, sendo que as duas pessoas estão mais ou menos certas em cada um dos conceitos isolados, tá? Ou seja, o programador, ele tem na cabeça dele aquelas bibliotecas de componentes prontas, tal, que você encontra aí pela internet, tem várias, tal, principalmente agora com esses frameworks de front-end, tem várias. E o designer, ele tá acostumado com o que a gente chama de guidelines, tá? Ou seja, o guia de estilos, digamos assim, tal, de uma interface, porque é isso que o designer geralmente faz, ele desenha a interface e cria o guia de estilos, tá? E nenhum isolado e nem outro isolado é um design system. Bom, eu explico por quê. O design system, ele é tanto essa parte que o designer faz, que teoricamente deve ser primária a parte de código, tá? Então, é a parte de definir a direção de arte, se é que a gente pode chamar assim. Eu gosto de falar de direção de arte, porque eu acho que um design system, uma interface, ela tem sim uma direção de arte. Então, definir essa direção de arte dos componentes, tá? Baseada no que você necessita, baseado em pesquisa de UX, baseado em arquitetura da informação, enfim, definir essa estética, então essa identidade visual, essa direção de arte da sua UI, depois criar esses componentes, né? Desenhar, fazer a parte do design mesmo de mão na massa e principalmente então o que eu acabei de comentar agora há pouco, que é o guia, tá? Como usar, como juntar um componente com o outro e fazer um card, por exemplo, ou como que você faz um campo de busca, como que você usa e tal. Então, essas são as regras de como usar os componentes juntos, tá? Então, é o design e o guideline, beleza? E da parte do programador, o que ele tem que fazer? Ele tem que componentizar isso com código, tá? Ele tem que deixar esse componente lá pronto para ser reusável, digamos assim. E cada fragmento da nossa biblioteca de componentes de design, ele tem que ser codificado se o Design System e o Guidelines definir que um elemento X lá pode ser usado isoladamente, o programador, então, front-end, ele tem que criar esse elemento isolado lá na library dele, no código e tal, e aí depois, se esse componente também puder ser usado em conjunto com outros componentes, como ele está sendo criado isoladamente, ele pode, então, ser reaproveitado para compor um novo componente. Beleza. E aí, finalmente, então, o que define um Design System, então? Por que essas duas coisas separadas, cada uma não é um design system, ou seja, uma library de componentes não é isoladamente um design system e um design guidelines de interface também não é um design system, simplesmente porque o design system ele é a junção das duas coisas, tá? O que define um design system é o guidelines, o próprio design dos componentes e código e assets, tá? O que são assets? São imagens que compõem
o nosso design system. Então pode ser ícones, basicamente são ícones, né? Em alguns casos pode ter fotografias, dependendo da interface que você está fazendo, que ela tem uma library de fotografias que podem ser usadas na interface e tal, porque essas fotografias foram escolhidas especificamente, tem que ser aquelas fotografias. Então também pode incluir fotografias, mas na maioria dos casos são ícones, tá? São ícones, alguns pictogramas, algum grafismo de background e tal, e depois os estilos dos componentes de interface mesmo, que são componentes mais comuns, como botões, campos de preenchimento, cards e assim por diante. Bom, então só recapitulando, o design system é a junção das duas coisas, tá? Ele precisa ter design, lógico, ele precisa ter os componentes dele desenhados, seguindo uma identidade visual, uma estética e tudo mais, e ele precisa ter código e assets, tá? E aí, então, você geralmente cria-se, então, uma documentação onde tá escrito como utiliza. Tá? Então essa é a parte do guidelines, tá? Que o próprio designer faz. Tá definida a estética, você pode ir lá nessa documentação e visualizar, então, esses componentes, como eles são e como eles são combinados e tudo mais, tá? E aí, junto com essa documentação, tá lá o código de cada componente disponível, que aí o programador front-end, então, ele já fez esse código, deixou lá disponível e também existe a documentação do lado da programação em como usar. O que é como usar? Bom, se você é programador, já mexeu alguma coisa com programação front-end, você sabe que um componente ele recebe props, ele pode ou não ter state, tá? E aí, então, essa documentação de como usar aquele componente também tem que estar presente, beleza? Então, fechando, design system não é guideline, tá? Não é só design e também não é só biblioteca de componentes visuais, tá? Design system, então, é as duas coisas juntas, tá? E elas têm que estar ambas documentadas e ambas funcionando, beleza? Bom, então é isso. Espero que você agora não tenha mais dúvidas, né? Sobre o que é exatamente um design system, beleza? E se você gostou do vídeo, então, curte, tá? Dá uma curtidinha aqui, ajuda nós. E também segue o canal pra dar uma força aí pra nós. Então é isso. Valeu, até o próximo vídeo.